Olá, meu bem, eu sou Rosa, sou instrutora de saberes ancestrais e energético para mulheres e seja muito bem-vinda a essa nossa alunação de aquecimento para o nosso evento da Semana do Sagrado Feminino, que acontecerá nos dias 28 e 30 de agosto e também no dia 1º de setembro, de forma online, de forma gratuita, acessível a todas as mulheres que querem beber dessa fonte de conhecimento aqui pelo nosso Instituto Arco 180. E o link da inscrição para que você possa fazer parte desse evento está na descrição desse nosso vídeo e também na bio de todas as nossas redes sociais. Eu aguardo você do lado de cá para que a gente possa aprofundar e estudar as práticas e os saberes desse nosso sagrado feminino. E hoje eu quero conversar com você por aqui também uma temática que ela é bem recorrente nos encontros de mulheres, nas conversas, inclusive individuais, que eu tenho com vocês que me acompanham e estudam o sagrado feminino, que é a respeito do seguinte: o que é ser bruxa? Feiticeira e bruxa são a mesma coisa? E a anciã, o que é? E depois de toda essa indagação, sempre vem aquele questionamento: será que existe alguma outra palavra que atenda a essa quarta fase do ciclo lunar, esse quarto arquétipo do feminino, que não esteja envolto de tanta repulsa, de tanta negatividade na mentalidade humana? É válido a gente perceber que todos esses questionamentos, eles possuem inúmeras reflexões e que a gente pode inclusive olhar para eles de inúmeras formas, para que a gente possa realmente resgatar, para que a gente possa se aprofundar nesse resgate do poder pessoal feminino, enraizado na sua essência, na essência da nossa natureza feminina. Hoje vamos abrir a nossa mentalidade, abrir a percepção a respeito da compreensão realmente do que quer dizer esse arquétipo, com seus inúmeros nomes, e buscar uma nova compreensão desse arquétipo pelo olhar da espiritualidade feminina. Por isso que eu estou aqui para conversar com você, para que a gente possa refletir mais a respeito dessa temática, que é fundamental para que a mulher ela possa ter uma boa vivência diante de escolher caminhar no sentido de se conduzir, de se relacionar consigo e com o próximo, resgatando o sagrado feminino. Resgatando esse jeito de se posicionar na vida pela própria sacralidade feminina. Para compreender a raiz desse conhecimento, é preciso a gente estudar exatamente o nosso quarto arquétipo do feminino, da nossa mandala lunar. Significa o quê? Que aqui é a nossa mandala lunar, né? Então, compreender esse quarto arquétipo que habita dentro da gente, que é a nossa anciã, ela diz respeito exatamente a essa fase pré-menstrual. Aqui tem o ciclo da menstruação, aqui é o pré-menstrual do nosso ciclo lunar. É a nossa lua minguante. É exatamente a lua minguante da mulher que ensina a ela a ser uma sábia, diante de uma postura, de uma crença de que buscar dentro de si aquilo que ela está precisando, de saber que todas as respostas que ela precisa está dentro de si mesma, mas que para ela poder acessar isso, essa resposta, esse conhecimento, ela precisa ser livre, ela precisa ser desapegada. Quando eu falo livre e desapegada, é com relação à própria imagem que ela tem de si, dos sentimentos que ela nutre em seu coração, que ela guarda no seu útero, das crenças, das formas de pensamento que ela projeta como realidade na vida dela. Isso significa uma capacidade que esse arquétipo tem de fazer uma transmutação, de realizar uma elevação, uma sublimação imensa. Porque a mulher em si, ela permite a si mesma uma renovação alinhada exatamente com a deusa Lua. Ela se permite ser a sua própria ceifadora. Significa o quê? A ceifadora, ela elimina com amor aquilo que ela não deseja mais levar consigo adiante.
Por isso que esse quarto arquétipo do ciclo lunar de uma mulher fortalece o feminino dela no sentido de se sentir mais autoconfiante, mas sobretudo uma confiança na própria natureza, nessa deusa mãe que guia o nosso feminino. É saber que ela não está sozinha, mas que ela bebe da fonte do profundo feminino para justamente buscar a orientação que ela está desejando. Sabendo que é a natureza, desde a terra até a natureza celeste, a natureza interna da mulher, essa condição mais intuitiva que a mulher carrega, que ela tem como a sua maior conexão para desenvolver, para construir e solidificar essa sabedoria que esse quarto arquétipo permite para a mulher. Foi ao longo dos tempos que as civilizações denominaram de diversas formas, de acordo com suas crenças, esse quarto arquétipo da mandala lunar. Lembrando que temos da mandala lunar, numa linguagem, vamos colocar assim, contemporânea, que o primeiro arquétipo, esse aqui, é o arquétipo da morte e do renascimento, que é o período da nossa alunação. O segundo arquétipo é o arquétipo da menina. O terceiro, o arquétipo da mãe. E o quarto, na linguagem contemporânea, a gente chama de anciã. Entretanto, de acordo com as civilizações mais antigas que se estudava e que praticava a mandala lunar, o ciclo de uma mulher, ela se encontra na primeira fase, com o portal da morte e do renascimento, a lua nova, com a sua própria alunação. Então, permanece igual ao que é agora. Na segunda fase, no arquétipo da menina, nas civilizações antigas, chamava-se de donzela, que é a nossa lua crescente. A terceira fase é o arquétipo da mãe, que é na nossa lua cheia. Entretanto, na quarta fase, que é o arquétipo da anciã hoje, tem a condição de bruxa, de feiticeira, de maga. É exatamente a nossa lua minguante. É esse eixo aqui, menina anciã, que a gente encontra mais nomenclaturas para cada arquétipo, para cada fase. E agora você pode me perguntar, o que fez mudar? Primeiro que fique bem claro que todas essas 5 palavras, a bruxa, feiticeira, maga, sábia, anciã, têm a mesma representação dentro do feminino. Todas, em essência, representam arquetipicamente o que é ser uma mulher de conhecimento. E todo conhecimento traz em si um poder. E olhe que tem mais palavras dentro dos saberes ancestrais que representam esse arquétipo, a respeito do arquétipo de uma mulher de conhecimento. Entretanto, tem alguns que são bem mais carregados de negatividade do que esses que já é conhecido, que é comumente falado perante a própria sociedade. E foi exatamente por isso, por tantas roupagens que colocaram de negatividade em determinadas palavras, que atualmente há mulheres que elas não estão se identificando com alguns. Mas isso, na realidade, é fruto da falta de conhecimento que gera o quê? Uma insegurança e uma desconexão. Então, esse arquétipo da anciã, da nossa lua minguante, com tanta nomenclatura, com tanta palavras para descrever esse arquétipo, tem mulheres que estão tendo dificuldade de se conectar, de sentir, de se colocar nesse lugar. Atualmente, a palavra mais aceita para esse arquétipo é a anciã. Mas é observado que, mesmo assim, ainda há uma distorção de que ser anciã é ser uma velha, feia, mal cuidada e inútil. E por isso, ainda assim, causa estranheza e repulsa em algumas mulheres em elas se sentirem, se colocarem nesse lugar de querer vibrar esse arquétipo, de saber que é benéfico vibrar ele. Já a maga, a feiticeira, a sábia é vista com um ar de muito mistério. E o mistério foi ensinado geração após geração como algo a ser rejeitado, porque o oculto ele não é real, apenas o consciente é válido. E isso foi propagado conforme a fragmentação do próprio feminino.
A bruxa, então, ela já é pintada, desenhada e propagada como aquela que não faz o bem, que é feia, que é corcunda, que tem uma verruga no nariz, uma vassoura para ela poder voar e, inclusive, tem até uma risada horrorosa. E foram as mulheres que foram queimadas na fogueira ou até afogadas. Por quê? Porque elas não praticaram um bem. Isso também foi o que foi ensinado de geração em geração a respeito desses arquétipos. Mas os estudos ancestrais com a arqueologia vêm desenterrando do seio da Mãe Terra e resgatando exatamente uma outra história a respeito desses arquétipos. Uma história que foi intencionalmente ocultada, onde, na verdade, a mulher de conhecimento que detinha essas inúmeras denominações, seja ela bruxa, feiticeira, anciã, maga, todas elas representavam que eram mulheres extremamente conectadas com a natureza, com os ciclos das estações, com as fases e a magia da lua. Eram mulheres conhecedoras dos poderes e das medicinas das ervas, dos cristais, e que, sobretudo, elas sabiam da existência do seu poder pessoal, para que elas pudessem utilizar na realização de algum ritual para poder consagrar, juntamente com a natureza, a realização de algo ou até mesmo agradecer a Deus ou a deusa alguma conquista. E que para uma mulher ela poder desenvolver esse arquétipo, ela não precisa, não é obrigatório ela utilizar nenhum objeto de poder, como as nossas ancestrais faziam. As nossas ancestrais, inclusive, elas sabiam que elas não eram dependentes dos seus objetos de poder. Elas sabiam que uma mulher de conhecimento, seja ela em qualquer uma dessas nomenclaturas que a gente já citou por aqui, seja ela qual foi utilizada, elas sabiam que seu maior instrumento é, na verdade, a intenção pelo poder pessoal que ela trabalhava. E que os objetos de poder, na verdade, vêm para agregar força. Mas elas não eram dependentes desses objetos de poder. Aí agora vamos pular agora para a nossa atualidade. Vem a própria ciência descobrindo esse conhecimento ancestral praticado há milênios e vem dando nome a ele de, por exemplo, da física quântica, da lei de atração. Eu, pessoalmente, Rosa, acho isso muito interessante, como que a natureza ela orquestra toda essa teia de acesso a tudo isso, a todo esse conhecimento. Por isso que eu ensino para todas as mulheres que se conectam com os estudos do Sagrado Feminino, aqui pelo Instituto Arco 180, que há em cada mulher o potencial dela se tornar uma anciã, uma sábia, uma bruxa, uma feiticeira, uma maga. Porque sempre pergunta, a pessoa nasce bruxa ou ela se torna uma bruxa? Eu ensino exatamente como os ancestrais ensinavam. A gente tem essa potência para desenvolver tudo isso, porque é um arquétipo que vibra dentro do nosso ventre. Porque segundo os saberes ancestrais, a mulher de conhecimento é exatamente a mulher que busca aflorar em sua natureza feminina a conexão com a deusa mãe, ativando esse arquétipo da lua minguante. Você pode chamar ele da melhor forma que lhe cabe, da forma como você se sente confortável perante a sua própria consciência lunar, da forma como lhe faz sentido. Se você denominar esse arquétipo de mulher de conhecimento, de bruxa, não faz sentido, mas faz sentido de anciã, então é anciã para você. Mas, ao mesmo tempo, busque um conhecimento para que você possa se libertar de amarras de uma mentalidade negativa que o próprio patriarcado envolveu a respeito dos arquétipos femininos. Porque na real, todos esses 4 arquétipos femininos, pela perspectiva, se a mulher olhar pela perspectiva do patriarcado, sempre tem a possibilidade da gente encontrar uma roupagem negativa. Em qualquer um desses 4, não é só na anciã, não é só no arquétipo da minguante. Por exemplo, o arquétipo da menina, que é o seu complementar.
Ele pode ser estudado como menina hoje, mas e como donzela? A donzela ela é colocada um ar de muita fragilidade, como alguém sonhadora em excesso e pouco realizadora. Uma mulher passiva demais. Por isso que muitas mulheres hoje, elas se conectam e trabalham a sua sacralidade feminina na mandala lunar, trabalhando a sua lua crescente, que é essa lua aqui, não pelo arquétipo da donzela, mas pelo arquétipo da menina, porque traz essa condição de uma perspectiva, de uma compreensão de que menina é livre, ela é sonhadora, ela é corajosa para desbravar o mundo, mas ela não se sente como uma donzela. Veja que tudo isso ocorre na realidade devido à forma como a mulher ela foi induzida a compreender o arquétipo. E aqui vale avaliar qual é a verdade que cada uma de nós a gente guarda por trás de cada arquétipo. Como que você percebe cada um dele? Existe alguma roupagem negativa que te dá uma repulsa? Você ainda tem aversão a essas palavras que representam esse lugar de mulher de conhecimento? Esse poder do próprio feminino? Se você tem isso, eu recomendo que você faça uma observação com relação ao seu ciclo lunar, a respeito da fase da sua TPM, como é que ela anda? Você está uma fase em paz ou é desafiadora? Como está a sua criança interior? Como está o ritmo do seu ciclo? Uma negação, uma aversão a esse arquétipo de poder, de conhecimento que a mulher carrega, desarmoniza a mulher em todos esses pontos. Porque pensar e visualizar em sua ciclicidade lunar a existência de uma fase que ela é representada por qualquer uma dessas palavras que a gente falou aqui, significa a gente trazer para si, ativar em sua consciência lunar, em sua mentalidade, a sua capacidade de ser uma mulher de conhecimento. Uma mulher que aprende e que desenvolve exatamente o poder pessoal dela, em concordância com os mistérios do feminino. E isso lhe beneficia agora, no hoje e também no seu futuro. Desde que a sua fase da vida cíclica, você faça esse ressignificado desse arquétipo diante desse útero criativo, até quando você chega na sua fase de vida, quando você vivenciará a menopausa, onde poderá usufruir, conforme você cultive isso, dias mais alegres e mais amorosos na menopausa, recriando esse feminino na sua árvore genealógica. Mas assim, vou dizer bem sério para você, a pergunta que para mim é o divisor de águas nesse tema é o seguinte: qual foi o propósito em distorcer tanto o lugar arquetípico da lua minguante? Desse feminino, inundando de negatividade na mentalidade da sociedade, tanto na condição da mentalidade da mulher quanto do homem, exatamente o arquétipo que representa o conhecimento, que representa o saber. Qual é o propósito de tudo isso? Estudar a nossa história nos permite sermos mais libertas. Eu vou até repetir essa frase para você memorizar. Estudar a nossa história nos permite sermos mais libertas. E essa liberdade que a mulher tanto vem pedindo aos quatro ventos há tanto tempo é exatamente resgatar em sua consciência que nela habita esse poder pessoal dessa lua minguante. Que ela tem algo que é só dela, algo que é da sua própria natureza feminina. A negatividade colocada no feminino, que dá a ela essa sensação de inferioridade, de incapacidade, está exatamente enraizado nos arquétipos dessa mandala lunar, desse ciclo lunar, que são de energias introspectivas ao feminino. Exatamente o arquétipo da anciã e o arquétipo da morte e do renascimento. Esses dois arquétipos aqui é que são mais introspectivos. Quanto menos contato a mulher tiver com o seu mundo interno, o que é que acontece? Mais fácil de predominar a força do masculino
e mais vulnerável fica a força feminina. Segundo os saberes ancestrais, a lua crescente e a lua cheia são as luas que conduz a luz externa, né? Porque ela conduz a luz para fora. Já a lua minguante e a lua nova são as luas que permitem a mulher acessar o feminino, no sentido de que essa luz ela está voltada para dentro de si. Então, por isso que há o acesso com mais profundidade a essa natureza feminina, porque a luz está voltada para dentro, para o mundo interno. Isso que eu falei de envolver com negatividades o feminino, quando eu estou falando nesse sentido, não é algo sobrenatural, não. Eu estou falando de algo bem fisiológico, inclusive. Que sem perceber, a mulher termina emaranhando e desarmonizando o lado físico dela, pela própria ginecologia, até desarmonizar, inclusive, o seu corpo emocional, seu corpo mental e energético. E isso é ginecologia purinha que eu estou entregando aqui para você. Porque a partir do momento em que a mulher ela aceita que o período da lunação dela é algo ruim, é algo sujo, é algo prejudicial, porque acredite que há na nossa sociedade atualmente pessoas dizendo exatamente isso, que a ciclicidade da mulher é prejudicial. Junto a isso, a essa mentalidade a respeito dessa lua nova aqui, do arquétipo da lunação, a mulher ainda acreditar que seu período pré-menstrual é a pior coisa que acontece na vida dela a cada mês, o que vai acontecer fisicamente com essa mulher? Uma desarmonia do seu próprio bem-estar, por simplesmente ela acreditar na existência de uma negatividade envolto desses arquétipos femininos, da lua minguante e da lua nova. Com isso, a mulher deixa, na verdade, ela deixa de ganhar um desenvolvimento a respeito do seu lado da mulher de conhecimento, que é a sua lua minguante, e ainda fragmenta, ou seja, dificulta o acesso ao profundo feminino, rejeita o profundo feminino. Estimula a mulher, na realidade, a focar e a acreditar que a vida dela só é válida, ela só é bem vista, só é bem aceita como referência de sucesso na sociedade atualmente se ela for uma boa menina e, consequentemente, uma boa realizadora de sonhos, super produtiva, uma mega empresária, super profissional, ou então uma boa mãe, uma amável, cumpridora dos seus deveres. É em função dessa separação. Entende que assim, essa mentalidade atual faz com que a mulher rejeite o introspectivo e viva só aqui, no externo? É exatamente essa separação dessas 4 fases que faz com que a mulher vivencie uma dor, porque eles estão intimamente ligados. Em função disso que a gente encontra inúmeras mulheres com desarmonia ginecológica, porque fragmenta essa força feminina, não permite que ela se sinta de forma unificada. O que eu quero deixar bem claro é que enquanto se reconectar com o portal da morte e do renascimento da nossa lua nova, é a porta mais acessível para a mulher poder resgatar a sua espiritualidade feminina junto à natureza, ressignificar esse arquétipo da mulher de conhecimento, faz parte do caminho como uma chave de libertação do poder pessoal que a mulher está buscando. Negar esses arquétipos que vibra na lua minguante, como a anciã, a bruxa, a feiticeira, a maga, por eles estarem envolvidos de negatividade perante o olhar da sociedade, para mim não faz sentido. Aí você pode, mas Rosa, eu aceito internamente, eu acolho todos esses arquétipos da mulher de conhecimento dentro de mim. Mas a imagem perante a sociedade é tão distorcida que dá, na verdade, medo de falar deles e ser julgada, ser mal interpretada e não ser aceita. Eu vejo que a mulher, a partir do momento que ela nega para os outros a existência na sua própria memória ancestral,
a existência desses arquétipos femininos devido à negatividade que a própria sociedade colocou intencionalmente, faz com que o resgate ele fique pela metade. O resgate desse sagrado feminino, o resgate dessa deusa mãe. Porque eu vejo que faz parte do resgate da deusa mãe curar o feminino. E esse feminino, ele está em todo lugar. Ele está dentro de mim, ele está dentro de você, ele está dentro de todas as pessoas. Ele está na própria natureza. Seja ele o homem ou seja ele a mulher. Por isso que eu quero fazer uma recomendação a você. Se fortaleça em seu poder pessoal. Isso não quer dizer que eu estou aqui para poder lhe convencer que você tem que ser uma bruxa, por exemplo. Jamais. Esse quarto arquétipo da nossa lua minguante, ele é extremamente poderoso. E ele deve ser abraçado com o nosso coração. Então, eu recomendo, eu estou aqui para poder lhe dar uma orientação de você sentir, de você se permitir se conectar com qual deles, diante das inúmeras nomenclaturas, qual deles vibra melhor, ressoa melhor com a sua própria natureza. E vá ressignificando por onde você passar. Primeiro, ressignifique dentro de você o entendimento do que é ser esse arquétipo dessa mulher de conhecimento. Desperte que o X da questão toda nem é a palavra em si que denomina o arquétipo, mas é o inconsciente coletivo da condição de despertar na mulher o poder pessoal dela. O viés a ser trabalhado e ressignificado é exatamente de que o poder pessoal de uma mulher, ele é benéfico. Isso precisará ser trabalhado diante de qualquer nomenclatura que você sinta que você usa na sua prática do seu resgate do sagrado feminino. Um exemplo bem simples assim. A palavra conselheira também é um arquétipo utilizado, uma outra nomenclatura utilizada pelos saberes ancestrais para denominar esse arquétipo. Mas hoje a gente encontra esse arquétipo envolvido na sociedade com uma mentalidade negativa, de que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ou seja, envolveram esse arquétipo de poder, que é a conselheira, com um ar de quê? De falsidade. Entende que o X dos arquétipos da mulher de conhecimento independe do nome? Aprenda como ser uma mulher de conhecimento. Aprenda a se guarnecer e a guarnecer o seu coração para você se conectar apenas com a vibração de amor. Nos momentos em que você estiver falando a respeito desse arquétipo, desse lugar, dessa fase feminina, e também quando você estiver fazendo uso desse arquétipo. Eu espero, meu bem, de coração, que esse conteúdo ele tenha aberto um leque de reflexões a serem trabalhadas na sua vida, na sua mentalidade, e também auxiliando você a ressignificar e a respeitar mais esses arquétipos e também multiplicar, né? Passar isso adiante aos outros, para que a gente possa resgatar esse lugar dessa mulher de conhecimento como algo benéfico a ser vivido em nossa sociedade. Ao saber que todos eles, para que uma mulher ela possa exercer, independente do nome que ela use, ela tem que se sentir parte da própria natureza, se reconhecer nessa natureza, na sua ciclicidade, nas suas fases com relação à lua, despertando em sua consciência de que são nomes que devolvem um poder que é benéfico para as mulheres, para os sistemas em que elas estão inseridas. Eu volto na próxima aula da nossa alunação de aquecimento para a nossa Semana do Sagrado Feminino com mais pérolas que a gente pode encontrar dentro desse nosso caldeirão e eu aguardo você. Até a próxima aula.